Começamos Começamos. mais uma edição do CPcast. Meu nome é Gabriela Rosa. Eu sou o Luciano Nogueira. Luciana é diretor pedagógico do Camões. Gabriela é coordenadora pedagógica, professora de biologia e Chega. fez o café hoje. Olha, tá vendo? Excelente. Pra ele dizer que eu nunca faço as coisas, eu nunca arrumo as Não, coisas reconheci aqui. publicamente. Muito obrigada. O que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai falar sobre o desejo de passar no vestibular e o caminho para você chegar lá. Como é que você faz para passar no vestibular? Tá, mas antes das dicas, Ah, as pessoas têm que fazer o que no canal? elas têm que curtir aqui o vídeo, têm que se inscrever, têm que comentar, Tem que mandar pra alguém. mandar para alguém. Muito bem, por favor. E comentar dúvidas, perguntas. E se quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar pro @ Gabriela.lsrosa. e @Camões Pinóquio. Isso aí. A gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. É uma angústia, né, hoje, dos Sim. adolescentes passar no vestibular. É. Pressão do pai. O que eu quero ser quando eu crescer? Aquela pergunta bem tosquinha, né? O que eu quero ser quando crescer? E hoje eu acho que está muito mais focado no Enem, né? Para passar no vestibular. Sim. O vestibular, na verdade, Você pra tem maioria alguns dos lugares que ainda... Mas acho que São Paulo era o lugar que mais resistiu ao Enem, assim, e agora a maioria das universidades de lá também aceita. também aceitam o Enem. Então, quando o vestibular hoje se resumiu à prova do Enem. Tá cada vez mais... Aqui no Rio a gente tem o ERJ, mas tá cada vez mais Enem, Enem, Enem. Então, se uma pessoa quiser passar no vestibular, ela tem que aprender. Ela tem que fazer uma boa preparação para o Enem e aí em algum momento, se ela tiver um vestibular isolado, ela tem que trazer um pouquinho de especificidade também para aquele vestibular dela. Se estiver falando de uma UERJ, é isso? Se estiver falando de um... Tem macetes, a gente vai falar deles aqui hoje. Tá bom, beleza. Aí para começar, Ah. por que a gente escolheu esse tema, né? Porque basicamente hoje é a única coisa que eu consigo falar, porque eu passei a semana inteira trancado na salinha ali, orientando os alunos daqui da gente da terceira série do ensino médio e montando os planos de estudo com eles, né? Então, O que é um plano de estudo? Pois é, vamos lá. Para o pessoal entender. Existem várias técnicas de estudo que a gente aplica quando a gente quer, principalmente, conquistar um objetivo específico, né? A gente tem técnicas de estudo que vão melhorar a tua capacidade de retenção, que vão te permitir fixar mais aquilo que você está estudando ou aprender mais rápido quando você tem uma grande quantidade de conteúdo para cumprir. E outras que vão te sinalizar onde você precisa estudar. Então, um plano de estudo ele vai pegar todas essas técnicas, todas essas ferramentas e ele vai aplicar isso de maneira personalizada para aquele aluno, para que ele tenha o melhor desenvolvimento possível. Então, eu falo para eles aqui que eu não quero que eles estudem muito. Eu quero que eles estudem o mínimo possível da maneira mais efetiva possível para conseguir passar. Porque hoje, qual é a realidade da maioria dos alunos? Eles vão chegando perto do Enem, perto do vestibular, e eles começam a aumentar o volume de estudo, só que 99% deles estuda da maneira errada. E isso gera, primeiro, um cansaço muito intenso. Isso gera uma desmotivação muito grande, porque você está fazendo um monte de coisa e você não está vendo resultado. E você perde a aderência desse projeto ao longo do tempo. Então, muitos alunos desanimam, desistem, ficam com aquela, não, meu pai vai pagar uma particular para mim. Não, eu vou terminar a terceira série do ensino médio e ano que vem meu pai vai pagar um cursinho para eu poder passar. E ficam nessa de, olha, na verdade eu estou fazendo um esforço aqui, Mas não eu não está sei. dando resultado, eu não sei mais o que fazer, então eu não quero assumir esse compromisso de passar. E aí muitos deles fazem o Enem e acabam se inscrevendo para cursos que eles não querem fazer, acabam indo para universidades que eles não gostariam de estudar, porque aquilo ali foi a opção que restou, né? Ou é isso, ou é assumir, fracassei, não consegui, falhei,
sou ruim, não sou inteligente, sou burro. Isso é muito ruim, né? Isso é péssimo para o adolescente. Então a gente pega essas técnicas todas, monta um plano de estudo personalizado e acompanha eles ao longo do ano. Então são mais ou menos 7 reuniões individuais que cada aluno tem ao longo do ano, quando está na terceira série do ensino médio, para conseguir essa aprovação. E essas reuniões são baseadas em? São baseadas na ferramenta mais importante para quem está estudando para um concurso, como é o vestibular, para qualquer tipo de prova, né? Para qualquer tipo de exame que vai te classificar ou te eliminar de alguma coisa. Você precisa muito do auxílio de uma ferramenta específica, que é o simulado. Simulado é a técnica mais importante para quem quer alcançar um objetivo. Então, o que a gente faz? A gente pega as notas desses alunos nesse simulado e a gente destrincha essas notas. A gente entende por que aquela nota 600, 700, 800 foi aquilo ali. Então, a gente vai olhar o que o aluno acertou, o que o aluno errou, vai olhar quanto ele podia ter tirado se ele tivesse acertado mais uma, mais duas, mais 3 questões. Que questões que ele precisaria ter acertado que ele não acertou. O Enem tem essa particularidade das questões fáceis e das questões difíceis interagirem e terem valores diferentes, então você precisa entender como isso funciona. E aí a gente vai traçar o plano baseado nesses dados. Então não é uma coisa você falou que era personalizado, mas não é uma coisa aleatória. Você tem um ponto de partida que é o resultado de um simulado, é isso? Exatamente. Tem alguns pontos de partida. Então, o resultado do simulado é um ponto de partida, que ele vai me dizer onde o aluno está. Você pode imaginar que é como se a gente estivesse usando um Waze para passar no Enem, para passar no vestibular. Então, o que o Waze precisa? Primeira coisa é o teu GPS do teu telefone. Ele precisa saber onde você está naquele momento. O simulado inicial ele vai dar isso para a gente, onde aquele aluno está naquele momento. O segundo ponto é onde você quer chegar. Então, você tem que dizer lá para o Waze o endereço para onde você está indo. E aí, o que o Waze vai fazer? Ele vai, no primeiro momento, testar vários trechos do caminho que você precisa fazer para ver qual é o mais rápido. E aí ele vai montar um caminho para você, dizendo, olha, se você for por essa avenida aqui, você vai demorar 25 minutos. Se você for pela outra avenida, você vai demorar 30. Então ele te explica isso e você decide, eu quero demorar menos, eu quero ir por esse caminho aqui. E aí, ao longo do trajeto, ele vai retestando algumas coisas. Aí, de vez em quando, ele fala, olha, o trânsito aumentou, vai demorar mais. O trânsito por aqui está melhor, você vai ganhar 2 minutos se você mudar a rota agora. E ele vai ajustando a tua rota ao longo do processo para que você chegue lá o mais rápido possível. Então, a gente já tem o ponto de partida, que é a nota do primeiro simulado. A gente já tem o ponto de chegada. Né? Eu posso olhar a nota de corte do ano anterior, daquele curso. Aí eu preciso saber qual universidade, qual curso que o aluno quer. Uma vez que eu tenho isso, eu consigo dizer para aquele aluno, olha, a tua prioridade é redação, a tua prioridade é física, porque a sua nota de natureza tem um peso maior. A sua prioridade tem que ser matemática, porque matemática é muito valorizado para esse curso nessa universidade. E como cada universidade tem um sistema de pesos diferentes e cada curso tem um sistema de pesos diferente, quando você quer, por exemplo, direito na UFRJ, as áreas do conhecimento do Enem não têm os mesmos pesos que na UF. Uhum. Então, você com o mesmo resultado do Enem, você vai ter notas diferentes na UFRJ, na UF e, sei lá, mas na rural. Vão ser 3 notas completamente diferentes. Então você precisa olhar para isso, para o que o teu aluno quer, para você conseguir traçar esse plano aí. E aí, ao longo do ano, o aluno ele vai se desenvolvendo. Naturalmente, a gente vai focar uma área, não vai focar outra, e essa nota vai mudando. Então, a gente tem que ir acompanhando essa mudança de nota
para conseguir ir ajustando o plano daquele aluno ao longo do ano. E aí talvez o que seja mais interessante disso tudo é que muitas vezes você precisa ir lá no teu Waze e falar, não é mais para esse lugar que eu tenho que ir. Minha mãe me ligou e eu preciso passar na farmácia, eu preciso passar na padaria. Então eu tenho que mudar a minha rota. Ou eu vou colocar um desvio nessa rota, ou eu vou ter que mudar o ponto de chegada. Eu ia encontrar com alguém e a pessoa me falou que não vai mais estar lá, vai estar em outro lugar. E eu preciso ir para outro lugar. Isso acontece muito. Quando isso acontece? É muito comum ao longo do processo aquele aluno falar, olha, eu mudei de ideia. Eu quero outro curso. E isso acontece basicamente por 2 fatores. O primeiro fator é, ele realmente mudou de ideia. Ele está ali tentando decidir, está nervoso e tal, e não sei o quê, e o Enem permite isso, ao contrário dos vestibulares da minha época. Porque você já se inscrevia. Eu já me inscrevia para o curso né? que eu queria. Paciência. Isso o aluno consegue fazer, ou porque aquela informação que ele te deu inicial não era verdadeira. Eu já peguei alunos que queriam fazer direito e me falaram que queriam fazer outra coisa. Que era mais fácil. Que era mais fácil, que tinha uma nota de entrada menor. E aí, conforme eles foram vendo o resultado do plano, eles foram mudando de ideia. E aí, lá na 3ª, 4ª reunião, ele falou, na verdade, eu quero outro curso. Porque ele viu que, olha, eu acho que dá. Esse aqui eu já garanti. A minha nota já dá para esse. Agora eu quero tentar o que eu quero de verdade. Engraçado, né? Porque isso tem muito a ver com lidar com frustração, né? E eles não estão querendo lidar com a frustração de não... Óbvio, né? Muito difícil mesmo, mas lidar com a frustração do não passar. Exatamente. Para aquilo que eu gostaria. Então, eu baixo o meu sarrafo e vou aonde eu alcanço, onde a minha mão alcança. É falta de autoconfiança mesmo, né? Sim. E aí também tenho que passar na padaria antes de chegar em casa. Que tô me preparando pro Enem. O Enem vai ser lá em novembro. Só que agora, em junho, eu tenho o primeiro exame de qualificação da UERJ. E é verdade. E lá no final do ano, eu tenho as minhas específicas da UERJ para fazer. Então, no meio desse processo de preparação pro Enem, eu vou ter que comprar um pão, né? Comprar uma Novalgina para levar para casa. E aí a gente também faz esse ajuste para eles de como é que no meio desse processo eu paro tudo e começo a estudar outra coisa, faço só o ERJ no início do ano, faço só Enem no final do ano. Como é que é o melhor jeito de fazer isso? E aí a gente também vai ajustando. Tô aqui com uma dúvida, porque você falou no início, dúvida pensando que quem pode estar ouvindo isso não necessariamente é o estudante, e sim o pai, que está tentando orientar esse adolescente, chamar de criança, do ensino médio. Você falou sobre estudar, você usou uma frase, né? Estudar menos... Estudar o mínimo possível para ter o máximo do efeito. Explica-se melhor, porque um pai de uma criança, não, um adolescente, que está para vestibular... como ele não está inserido mais nisso, como ele prestou vestibular de uma forma diferente, o que ele quer é que o filho estude. E na cabeça dele, talvez, quanto mais, melhor. Então, que é uma falsa ideia, se tiver no quarto dizendo para mim que está estudando, eu estou acreditando. Que é uma mentira também. Exatamente. Mas como é que você traduz isso para esses pais? Porque... mãe, me orientaram a só estudar 2 horas por dia, então eu vou ali, sei lá, na academia, ou eu vou ali na casa do fulano assistir um filme. E esse pai vai falar, não, você devia estar estudando, porque você está no ano de vestibular. Como é que... Existem vários fatores aí. Eu acho que o primeiro deles é essa ideia errada de que estudar muito é o melhor caminho. Tá. Estudar muito se impõe como uma necessidade a partir do momento que você estuda mal. Então, parece que é uma coisa que é só dependente de volume, né? Quanto mais eu estudar, melhores notas eu vou ter. Só que se você estuda bem, se você estuda de uma maneira que você vai ter muita retenção, você vai ter um alto nível de aprendizagem com aquilo que você está estudando,
não necessariamente você precisa estudar tanto assim. Existem maneiras mais eficientes de estudar, maneiras e maneiras. Neurociência explica. A outra questão é a seguinte: o aluno que está na terceira série do ensino médio e está estudando, por exemplo, 2 horas por dia, ele não está estudando 2 horas por dia. Ele está estudando 8 horas por dia. Porque ele fica de 7 da manhã a 1 da tarde na escola e ele estuda mais 2 horas quando chega em casa, ou mais 3 horas quando chega em casa, ou mais 4 horas quando chega em casa. E uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer é estudar cansado. Quando você pede para o seu cérebro reter a atenção num assunto por algum tempo e você precisa se esforçar para entender aquilo ali, do ponto de vista cognitivo, e você está cansado, cara, é muito difícil. Então, a gente pode olhar para os nossos coleguinhas que fazem preparação para concurso público ou que fazem preparação para provas de certificação. Isso é claro. Eles sempre aconselham, olha, estuda antes de trabalhar. Sempre que você puder. Por quê? Porque você consegue trabalhar cansado. Agora, estudar cansado. Então, imagina, você ficou 8 horas no seu trabalho, você pegou mais, 1 hora para ir para voltar, mais 1 hora de almoço. Então, você ficou 11 horas fora de casa. Agora, você chegou em casa, você saiu às, 6h30 da manhã, são 5h30 da tarde, você está chegando em casa, ou você saiu 7 horas da manhã e está chegando 6h30, e agora você vai, comer alguma coisa e sentar para estudar 2 horas. Você não quer fazer isso. É verdade. Mas de jeito nenhum você quer fazer um negócio desse. Tô lembrando aqui que eu sempre preferi acordar de madrugada do que dormir mais tarde. Aham. Porque se eu não tenho dificuldade nenhuma pra dormir, tá, gente? Então, bateu no ônibus aqui, eu tô dormindo. Mas eu preferia dormir e acordar, muito mais cedo, de madrugada, pra estudar e sair. Tô fazendo só a relação com o que E aí tem outro ponto, né? Hoje a gente entende muito melhor o funcionamento do cérebro da gente. Sim. E a gente sabe que a gente não quer estudar muito. A gente quer aprender muito. Para aprender muito, existem fatores alimentares que afetam a nossa capacidade, existem fatores ambientais, existem interferências na qualidade do sono. Talvez o sono seja o fator mais importante para determinar o quanto você vai aprender de alguma coisa que você estudou. E existe a questão do quanto de atividade física você faz. Então, beleza. Vamos lá. Eu passo 6 horas na escola. Eu preciso dormir, um adolescente precisa dormir de 8 a 9 horas. Né? Então a gente está falando de 14, 15 horas aí que já foram. Eu deveria fazer ali entre 30 minutos e 1 hora de atividade física por dia. Então a gente já está em 16 horas. Estão sobrando 8 horas do meu dia, onde eu vou me alimentar, onde eu vou tomar banho, onde eu vou conviver com a minha família. Se eu estou pegando 2, 3 horas disso aí para estudar, é bastante coisa. É bastante coisa. Agora, se eu estou pulando refeição, se eu estou dormindo mal, se eu estou abrindo mão de atividade física, porque eu vou passar mais horas estudando em vez de fazer essas coisas, eu estou invertendo todo o processo. A minha saúde tem que estar boa, o meu social tem que estar saudável para que eu consiga realizar o meu trabalho. Então, saúde, família, trabalho. O trabalho do estudante vai ser o estudo. Mas ele tem que colocar a saúde antes, a família, o social de uma maneira geral, e o trabalho dele vem depois. E ele já está dando 8, 9 horas por dia para esse trabalho. Tá bom, tá justo, é isso aí. Isso é o sustentável. Óbvio que se você vê, de novo, pegando o exemplo da galera que faz concurso, né? Se você vê quem faz concurso, como é que o cara estuda? Ele estuda ali 2 horas por dia, normalmente, e quando abre o edital, 2, 3, 4 meses antes da prova, ele começa a aumentar esse volume.
Também é possível para um adolescente fazer isso na preparação dele para o Enem. Mas é diferente você estudar 4 horas por dia, faltando 2 meses para a tua prova, e você estudar 4 horas por dia de fevereiro a novembro. É um ritmo ritmo puxado. E aí você tem que ver quem está colocando esse ritmo. Né? Ele é um atleta profissional que treina 6 horas por dia? Ou ele é um cara que estava sentado no sofá, sedentário, com sobrepeso, decidiu ir para academia e semana que vem ele está treinando 6 horas por dia? Quem era o cérebro desse aluno até o ano passado, até 2 meses atrás? Nas férias agora de final de ano. O que seu filho ficou fazendo nas férias? Ele estava estudando? Ele estava todo dia com um livro na mão? Ele estava todo dia resolvendo exercício de física? Ou ele passou 2, 3 meses sem fazer absolutamente nada relacionado a estudo, e aí chegou em fevereiro, você falou, agora você vai chegar da escola, vai almoçar, e de 2 às 6 eu não quero ver a tua cara, de 2 às 8 eu não quero ver a tua cara, você vai estudar direto. Né? Também não consegue, também não vai dar certo. Vai fazer o que você falou, vai se trancar no quarto, vai botar um livro ali em cima da mesa. Vai dizer que está estudando. Vai dizer que está estudando. E às vezes ele até acha que tá, né? Eles não têm essa consciência também, né? Faz parte do estudar errado. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o YouTube, ele vai colocar uma videoaula e o cara vai ficar ali falando. Ele vai ficar 2, 3 horas por dia assistindo videoaula. Sim. Quanto ele vai aprender disso? Nada. Nada. É só um barulho, é só um ruído de fundo na vida dele. Antes de eu entrar nas coisas anexas aí que você falou, de alimentação, essas coisas assim, um aluno de terceira série do médio, não tem como a gente não falar dos nossos aqui, né? Impossível. Mas formas e formas de estudar. Esse aluno, ele precisa fazer exercício ou ele precisa da teoria? Ele precisa... Porque são coisas diferentes. Ele precisa dos dois, mas o mais típico é que o aluno inverta a ordem. Isso é do ser humano. O que a gente vai tentar fazer quando a gente se vê diante de um desafio? A gente vai tentar se preparar para que não haja possibilidade de falha. Né? Então, você vê toda essa galera que vende produto online, galera do coach, né? Eles falam da famosa paralysis by analysis, né? Você vai tentar esmiuçar tanto um assunto que você não age em cima dele. Ah, não, eu tenho que me preparar só mais um pouquinho. E como é que o aluno faz isso? Ele faz resumo, ele assiste videoaula, ele relê capítulo. É isso mesmo. Isso, na verdade, é uma fuga. Por quê? Porque o desafio mesmo é sentar para fazer o exercício. É sentar para fazer a prova. Não, mas eu vou me preparar só mais um pouquinho. Eu quero só ter um pouquinho mais de segurança para agora ir lá e me testar. Isso mesmo. E, na verdade, é o contrário. Na verdade, você tem que apanhar, você tem que ser amassado, você tem que errar. É errando que você vai ver o que você precisa fazer. Então, ele já teve basicamente o conteúdo todo dado nas 2 primeiras séries do ensino médio. Ele está tendo uma mega revisão de um ano inteiro agora na terceira. Então, quando ele chega em casa, ele tem que pegar exercício para fazer. E aí ele vai errar e falar, putz, é aqui. Ele vai lá fazer o simulado, ele vai pegar as questões que ele errou, aí faz sentido ele assistir uma aula. Ele voltar, né? Exatamente. Porque ele sabe exatamente onde ele errou. Onde eles erram muito isso também é quando eles estão se preparando para a redação. Você não aprende a fazer uma boa redação fazendo redação. De novo. Você não aprende a fazer uma boa redação fazendo redação. Eu recebo aluno aqui que fala, não, eu estou fazendo uma redação por semana. Eu estou fazendo 2 redações por semana. Eu estou fazendo 3 redações por semana. Eu falo, para. Pelo amor de Deus, para. Por quê? Foi criado uma ideia errada na cabeça do aluno de que ele precisa adivinhar o tema do Enem. Do aluno não, né? Por quê? Do aluno não. Qual é a estratégia do professor de redação que quer fazer sucesso?
Tem o professor de redação que quer que o aluno dele passe, tem o professor de redação que quer fazer sucesso. O professor de redação que quer fazer sucesso, ele quer chegar no final do ano e falar, olha, meus alunos fizeram esse tema ao longo do ano. Então, para eles foi muito mais fácil. Esse é o cara que quer fazer sucesso. Por quê? Porque ele passa 30, 40 temas para o aluno ao longo do ano, né? Os temas são razoavelmente abrangentes, né? Você pega um assunto, inclusão. Você pega um assunto, preconceito. Você pega um assunto, violência. E aí, se a banca decide que vai ter alguma coisa de violência no tema, fala, olha, nós fizemos um tema muito parecido ao longo do ano. Aí todo mundo bate palma para esse professor. É porque as pessoas confundem isso com o famoso caveirão, né? A linha é muito tênue, né? O caveirão é um modelo de redação semi-pronto que o aluno decora, que o aluno faz 300 vezes ao longo do ano. Sim. Que já vai dar para ele um 800 ali. Sim. Né? Aí porque ele já tem os conectivos nos lugares certos, ele já tem a estrutura do parágrafo correta, ele já tem a introdução mais ou menos desenhadinha, e aí é uma introdução que vale para qualquer coisa. Não interessa o tema, né? Ele já tem 2 ou 3 citações decoradas ali para botar ali, e aí ele vai ler os textos lá motivadores, vai tentar dar e aí ele tirou 860. Ele tirou 900, porque ele já tinha esse modelo. Isso é uma prática em vários cursos. Vários professores preparam os alunos assim. Mas aí, esse professor que quer fazer sucesso, ele busca a variedade de temas para que ele possa dizer, olha, fizemos um tema parecido. O professor que quer que o aluno passe, ele quer ensinar esse cara a escrever qualquer coisa. E aí, como é que você fica bom de escrever qualquer coisa? Ficando bom de escrita. Você conhece o formato da redação do Enem, que é muito específico, tudo bem, você tem que saber, mas você tem que escrever bem. E aí, como é que você passa a escrever bem? Você reescreve as suas redações. Como é que um editor de jornal faz com os seus repórteres? Ele, idealmente, né? Na época que os repórteres escreviam bem. Ele pega o texto, ele fala, muda aqui, muda aqui, muda aqui, muda aqui, muda aqui, muda aqui. O que acontece se esse repórter chegar para o editor, amassar, fazer uma bolinha de papel, jogar fora e escrever outra reportagem toda do zero? Eu falo, tá maluco, cara? Você já tinha feito. Eu sinalizei o que você precisava mudar. Muda o que você precisava mudar. Agora você começou do zero, eu vou começar do zero também. Eu vou ter que corrigir tudo de novo. E provavelmente com os mesmos erros. Então, o editor sinaliza, né? Devolve para o repórter. Beleza, eu tenho que mudar isso aqui. Ele vai lá, reescreve, mudando o que ele tinha que mudar. E a qualidade do texto melhora. E aí, da próxima vez que ele for fazer um texto do zero, ele já vai reconhecer. Putz, isso aqui eu tenho que fazer assim, isso aqui eu tenho que fazer assim. E ele vai pegando a mão. Quem já fez TCC, quem já fez monografia, quem já fez dissertação de mestrado, sabe que você chega lá, você entrega para o seu orientador, ele vai fazer um monte de sinalização, você vai corrigir aquilo tudo. Porém. Exatamente. Porque você repetiu mais várias vezes, porque, sei lá. É isso aí. Porque isso aqui eu li e não entendi direito, tem que ficar mais claro. E aí você vai refinando a sua escrita. Então, na redação, vale muito mais a pena o cara ver a sinalização do que ele errou, que o professor botou ali na correção, e em cima disso ele reescreve a própria redação dele, corrigindo os erros. Então, o exercício sempre vai sinalizar para você aonde você precisa melhorar. E aí você pode pedir explicação para um monitor, você pode ir lá no seu professor particular e tentar resolver aquele exercício com ele, você pode assistir uma videoaula, você pode reler o capítulo, mas direcionado. Você não vai reler o livro inteiro. Você não vai resumir o livro inteiro. Você não vai assistir todas as videoaulas que estão no YouTube. Isso não faz sentido. Você está repetindo coisa que você já sabe, você está perdendo tempo. Por isso que é usar o menor tempo possível. E não é hackzinho. Não é hackzinho. É legal para o aluno ouvir isso, porque ele não quer ficar a vida inteira dele ali, né, estudando. Mas é também, olha, você vai se cansar à toa. O pessoal que treina corrida, né, o pessoal que treina ciclismo, eles têm uma expressão que é a história do junk miles, né?
quem faz treino de academia, tem o junk volume também, né? Que é o volume do lixo. São os quilômetros do lixo. Por quê? Porque tem repetição na academia que se não for com a carga adequada, não gera estímulo. Não tá fazendo diferença nenhuma. Exatamente, você está só se cansando. Uhum. O aluno, quando estuda coisa que ele não tem que estudar, que não é a prioridade dele, ele vai ganhar muito pouco aquilo ali, ou nada, e ele vai se cansar. E aí, quando ele sentar para ver aquilo que ele precisa realmente melhorar, ele está cansado. Ele já se desgastou. A qualidade da atenção dele já piorou. Então, não é o ideal. Ele tem que fugir disso. Então, exercício para achar o buraco e achando o buraco... Exatamente. Cavar a teoria ali. Exatamente. Aí você vai assistir a aula em volta daquilo. Entendi. O que aparece mais no plano de estudo, na organização da vida de um adolescente? É erro de alimentação ou erro de... ou erro de sono? Cara, é um combo. Eles tipicamente dormem mal, né? Porque vão dormir tarde. E isso é uma coisa normal do adolescente. O adolescente deveria estudar à tarde. O ideal para o adolescente seria ter aula à tarde. Porque eles têm um retardo de sono nessa fase da vida. Então, eles precisam ali de 8 a 9 horas. Mas é mais difícil quando você está na adolescência dormir cedo. E acordar cedo. Então, a janela de sono ideal do adolescente ela é um pouquinho deslocada. Então, para um adolescente ter que acordar às 5, 5 e meia, 6 horas da manhã não é tão fácil quanto parece, quanto a gente gostaria que fosse. Mas isso é uma questão cultural. Aqui no Brasil, a maioria das escolas começam 7, 7 e meia da manhã e existe uma preferência geral das pessoas para que os filhos nessa faixa etária estudem de manhã. O pai meio que tem medo do cara dormir até 11, perder o dia e tal, não sei o quê, mas é um desafio para eles. Então o sono não é o ideal. Hábitos alimentares mas também. Mas dá para arrumar o sono? Ou é uma briga que é melhor arrumar outras coisas do que ficar batendo no sono? Dá para arrumar o sono. Arrumar o sono. Se você tiver uma disciplina legal de higiene do sono, você consegue dormir mais cedo. Você consegue complementar esse sono, apesar de não ser o ideal, você consegue complementar esse sono com períodos de descanso. Sim. Principalmente depois da aula da manhã, né? E você consegue também, final de semana, dar uma melhorada nisso. Tá. Né? Aí o mundo real é diferente do mundo ideal, né? Porque o que a gente gostaria de ver? A gente gostaria de ver para uma pessoa ser o mais saudável possível, se fosse possível otimizar a vida humana, a janela de sono da gente deveria ser constante. A gente deveria dormir todos os dias na mesma hora e acordar todos os dias na mesma hora, dormindo a quantidade de horas necessárias para o nosso corpo funcionar Sim. bem, nosso cérebro funcionar bem. Então, por exemplo, talvez para mim hoje o ideal fosse dormir todo dia às 10h30 da noite e acordar todo dia às 6 horas da manhã, inclusive sábado e domingo. Sim. Mas a gente sempre quer acordar um pouquinho mais tarde, no final de semana a gente sempre quer dormir um pouquinho mais tarde, então o mundo ideal é diferente do mundo real. Uhum. Então dá para melhorar isso neles, mas é difícil ser o ideal, mas dá para melhorar. A alimentação, cara, é muito comum 2 grandes problemas, né? Que são problemas também geracionais. Você vê muito, o que você come na escola? Come. O que você come? Eu trago biscoito. Né? E qual é o seu café da manhã? É um pão com Nescau. Então, normalmente você vê uma ingestão de proteína baixa, principalmente de manhã. De manhã, muito açúcar, muito carboidrato. O que é péssimo para quem precisa ficar 6 horas assistindo a aula e prestando atenção. Não é uma boa combinação. Então, a alimentação tem coisas que a gente mexe. E aí você vê, tem muito adolescente com paladar muito infantil ainda. Então, não como legumes, não como salada, janto miojo, enfim. Tem muito disso. Engraçado, né, gente? Porque ele fala isso, minha cabeça fica
Quando a gente fala lá atrás, as pessoas não acreditam, né? Quando eles são crianças. As pessoas não acreditam. Ah, que bobeira, que não sei o quê. E o que acontece muito também é gente que era ativa, gente que era atleta, jogava em time de basquete, nadava e tal. Sedentário. Chega na terceira série e vai abandonando as atividades físicas, vai não fazendo nada, porque agora eu preciso estudar. Então eu saí dessa atividade, eu saí daquela atividade porque agora eu preciso estudar. Não, beleza, mas... Não é 1 hora por dia que vai destruir. Definitivamente não. Pelo contrário, né? Vai ajudar. Vai ajudar. É muito mais saudável, o seu corpo funciona muito melhor se você fizer atividade física diária. Uhum. E aí você pega e pergunta, tá, beleza, mas abre aí o teu telefone. Me mostra quantas horas você fica no telefone por dia. Ai. O meu recorde agora foi 15 horas. Eu orientei um aluno que, final de semana dá umas 15 horas. Tá falando sério? Tô falando sério. Falei, cara, você tomou banho, você no levou... off eu quero saber quem é o aluno. Você levou o celular pro chuveiro? Você comeu jogando, vendo Instagram? Como é que você fez isso? Porque é basicamente o período que você passa acordado no dia. Gente... aí é grave. Mas, tipo, o comum, assim, são 6, 7 horas. 6, 7 horas. Então, pô, se você fica 6, 7 horas com a cara enfiada na tela, você não consegue dar uma corrida de 30, 40 minutos, uma volta de bicicleta, vai na academia e volta, né? Sim. Nossa, me impactei. Desculpa. Mas tem bastante. Surreal. 6, 7 horas é, assim, comum, é a maioria. E a gente sabe que o ideal seria ali 2 e meia, né? No máximo. Chocada. Continuando. Quando você monta um plano de estudo, eles vêm depois de um simulado, sentam com você para olhar o plano de estudo e você vai fazendo os ajustes, São várias várias ajustes. etapas. São várias etapas. A primeira etapa, ela é uma conversa mais longa, mais extensa, para a gente entender melhor a realidade, porque é personalizado, então a gente tem que entender como é que funciona a vida daquela pessoa. Uhum. Então tem gente que tem um monte de compromisso na igreja. Tem gente que treina 2, 3 horas por dia e se desloca muito. Uhum. Tem gente que joga e vê vídeo o dia inteiro. Então é bastante variado. Então a gente precisa conhecer. E aí também não adianta eu mudar a vida dessa pessoa da água para o vinho em uma semana. Não funciona. Um dos grandes erros que eu vi a vida inteira, orientadores, coordenadores, tentando ajudar os alunos montando o plano de estudo, perguntava para o aluno, o que você faz? Eu faço isso. Então aqui você vai estudar, aqui você vai estudar. Aí botava 10 blocos de estudo na semana e falava, vai. Cara, não vai fazer. Não vai fazer. Imagina se eu viro para alguém agora, para um adulto com vontade, né, de adulto já, formada, e falo, olha, sua vida agora vai ser completamente vai ser completamente diferente do que era ontem. Então agora, Gabi, você vai fazer 2 horas, 1 hora de cardio todo dia, você vai malhar 1 hora, depois você vai pro Muay Thai 1h30, e depois você vai, sei lá. Não vai. Não funfa. Então, você quer começar a fazer uma atividade física, você faz o seguinte, e estudar é a mesma coisa. Quando você tem certeza que você vai conseguir estar na academia? Eu tenho certeza que eu consigo ir terça, quinta e sábado. Beleza. Então, você vai terça, quinta e sábado. Não, mas eu posso tentar ir na quarta. Não tenta ir na quarta, não. Não tenta ir na quarta. Vai terça, quinta e sábado. Você tá 1 mês, 2 meses indo terça, quinta e sábado religiosamente, certinho, não tá furando. Teve uma vez... Tá, uma vez tudo bem, mas não tá furando. Vamos botar mais um dia na semana? Quarta eu acho que eu vou ajeitar e... Compromisso? Exatamente isso. Beleza, quarta. Aí você passou mais 1, 2 meses, tá indo terça, quarta, quinta e sábado. Beleza. Vamos botar sexta, vamos botar segunda? E aí você...
A segunda é impossível, então segunda você nem tenta. Ah, mas naquela segunda vai dar. Não. Não precisa. Não precisa, não vai. Né? Com o estudo é a mesma coisa. Quando é que você tem certeza que você consegue me entregar isso aqui? Eu vou pedir 2 horas da sua semana. Você vai me dizer que dia vai ser e que horas vai ser. Melhor horário para você fazer isso aqui que eu vou te pedir. Ah, é tal dia. Beleza. Então, tal dia a gente tem um compromisso. Você vai registrar o que você fizer, você vai me mostrar. Se tiver ok, na próxima reunião, quando a gente fizer a primeira revisão, aí a gente muda. Aí nessa segunda reunião, aí a gente já vai dar uma olhada mais ampla na vida desse cara, nos horários dele, né? Não tem aquela conversa tão extensa da primeira. A gente vai olhar resultado, a gente de repente muda o foco e aí a gente aumenta um pouquinho essa carga. Na terceira reunião, aí elas vão ficando um pouquinho mais repetitivas, né? A gente vai olhar resultado, a gente vai olhar se esse horário foi cumprido, a gente vai ajustar o que precisa ser ajustado. O ajuste é mais fino, né? Exatamente. E aí a gente vai começar a falar de outros temas. Aí a gente vai ensinar um pouquinho mais sobre sono. Aí daqui a pouco a gente vai ensinar um pouquinho mais sobre alimentação. Aí daqui a pouco a gente vai ensinar um pouquinho mais sobre a importância de atividade física. Porque o objetivo é que a gente chegue ali nos 2, 3 últimos meses, aquele adolescente tendo consciência do que ele precisa fazer. Tendo refletido já sobre os hábitos dele. Porque qual é o grande problema? O adolescente, ele está numa fase de transição. Ele era criança, ele não tinha autonomia, não tinha poder de decisão sobre a própria vida, e daqui a pouco ele vai ser adulto. Daqui a pouco ele vai ter a responsabilidade sobre os atos dele caindo exclusivamente sobre ele. E ele está nessa fase aí. Então, criança, a gente usa pedagogia na hora de ensinar. Né? Escola, pegar lá a raiz da palavra, é um lugar onde você ia para brincar, para se divertir. A criança precisa brincar, a criança precisa se divertir para aprender. O adulto não. O adulto vai aprender de outra forma. O adulto ele pode ter uma via mais sinestésica, o adulto pode ter uma via mais auditiva, o adulto precisa de mais repetição, suporta mais repetição que a criança para aprender alguma coisa. E eles estão no meio do caminho. Alguns são mais criança, alguns são mais adultos. Mas o que normalmente não tem presente na vida do adolescente é alguém explicando por que ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Ele ainda está sendo muito comandado. Ah, você tem que ir para a escola, você tem que estudar, você não pode beber, você não pode dormir tal hora. Você não... Mas por que ele não pode? Se ele está nesse processo, nessa etapa final de ganho de autonomia, de repente eu tenho que explicar melhor para ele um pouquinho por que ele não pode, ou por que ele tem que. Então, esse processo é justamente para ele começar a entender esses porquês e começar a refletir em cima desses porquês. Qual é o efeito da atividade física na aprendizagem? Porque para ele a atividade física é brincar. Se eu deixar, ele fica ainda com a memória dele de criança. Quer jogar bola, quer jogar vôlei, quer jogar basquete, quer fazer um negócio divertido. Que é o oposto de estudar, que é chato. Não. Quando você for adulto, cara, fazer atividade física vai ser chato. Então já vai se acostumando. Porque agora você vai para a academia por obrigação. Faz parte, né, dessa mudança. A tua responsabilidade com a tua saúde... Eu passei por isso. Você vê vários jovens passando por isso. O cara é saudável, tá no peso, tá bem, tá forte. Aí ele entra na faculdade, começa na 3ª série do ensino médio. Ele vai parando de fazer atividade física porque ele tem que estudar para o vestibular. Aí ele entra na faculdade, ele tem que estudar para a faculdade. Aí ele vai pegar estágio. Aí a vida dele é corrida. Aí ele começa a trabalhar. Isso aqui. 30 anos, o cara que era atleta aos 16 está gordo. E aí chega com 30 anos e fala, agora eu tenho que emagrecer. E agora ele já perdeu completamente o hábito. Agora já não é mais fácil. É insuportável. Como era antes, né?
Agora você já não gosta mais de suar, né? E a sua vida mudou, cara. É verdade. Então, a gente vai explicando. Pô, por que dormir? Não é a mãe de chatice, o pai de chatice. Vai deitar, vai dormir. Como é que o adolescente entende que tomar banho é importante? Quando ele passa a querer ficar cheiroso pra conquistar as menininhas. Primeiro, fora que ele tomar, porque ele não tá com cheirinho legal, não tá perfumadinho, nunca mais ele pula um banho. Então ele tem que entender o porquê. E aí faz parte mostrando isso pra eles também. Não sei se eu deveria fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. E quando dá errado? Quando o adolescente não quer? Porque, assim, a ideia é aqui a gente mostrar um caminho, né? O plano de estudo é uma ferramenta para que ele conquiste a vaga dele, um bom plano de estudo, para que ele conquiste a vaga dele na universidade. E quando esse adolescente não quer? Quando isso dá errado? Ele normalmente para de vir às reuniões. Entendi. Né? Porque ele percebe que não tá colando. Tá. E acontece às vezes. Você chegar, e aí, cara, você estudou? Aí sempre tem uma justificativa. Né? Não, meu cachorro ficou doente. Não, e as justificativas vão ficando cada vez mais vagas. Né? Aconteceram uns problemas lá em casa. Beleza, acontece. Entendi. Né? Eles oscilam muito ao longo do ano. Tem gente que marca e não vem no início do ano. Tem gente que começa a vir e para. Tem gente que vem só nas duas últimas porque o calo apertou e agora o cara quer um milagre. Né? O André fala muito bem. O cara chega em outubro pra você e fala, pô, eu queria um material aí pra... Aí o cara, tem um livro ótimo. Qual? A Bíblia. Porque, tipo, outubro, velho, não dá pra fazer muita coisa em outubro pra quem tá o ano inteiro estudando. Pra começar em outubro, não dá pra fazer nada. Dá pra fazer nada. Né? Vai ter um rescaldo ali, né? Porque o Sisu tem as suas manhas. Sim. Vai ter ali umas coisinhas que vai dar, mas de subir nota, muito difícil. Então tem que ser um Muito difícil. trabalho a longo prazo. Não é um trabalho... Passar no vestibular não é de última hora. É o que eu falo pra eles. O problema, falei isso algumas vezes essa semana, é que você se acostumou a estudar pra prova. Sim. E aí, o teu objetivo não é aprender quando você estuda pra prova. O teu objetivo é memorizar a maior quantidade possível de informações para usar aquilo no dia seguinte. Tem efetividade. Tem Se seu você lugar. ficar 1 ou 2 dias ali antes da prova, estudando, lendo, fazendo resumo, você vai lembrar de muita coisa no dia da prova. E isso vai gerar um aumento de nota. Fato. Né? Agora, tenta fazer isso com o Enem. É muita coisa. Tenta estudar todo o conteúdo que você demorou 2 anos para ver, de todas as matérias, para ver quanto tempo você demora para fazer isso. E aí, o que você estudou primeiro, no dia da prova você já não lembra mais. Então, não adianta você tentar se livrar desse problema com memória. A sua memória não é suficiente para esse problema. Você precisa efetivamente aprender. Você precisa efetivamente ter aquilo na sua caixa de ferramenta. Uhum. E aí o único jeito é ao longo do tempo. Não dá para fazer isso em 1 semana, 2, 1 mês, 2 meses. Qual o resultado que você tem visto desse trabalho? Cara, é maravilhoso. É maravilhoso, porque você vê alunos... Eu recebi até uma mensagem agora de uma aluna que entrou para a faculdade esse ano, agradecendo. Por quê? Porque ela ano passado não fez o acompanhamento, não fez plano de estudo, procurou no finalzinho, já com a nota do Enem, e aí o trabalho que a gente fez foi tipo Sisu. É outra etapa, né? A gente outra pode etapa. falar disso outro dia. E é uma etapa do trabalho do plano de estudo. Sim. Isso vai terminar, eu só vou largar você quando você estiver dentro da universidade. Eu largo você no dia que você fizer a sua matrícula. Porque tem coisa para fazer até o dia da matrícula. Até a véspera, quando sai o resultado que o cara passou. Tem coisa para fazer. E aí, ela tinha uma nota boa, sempre foi uma boa aluna, né? E às vezes eles querem seguir o caminho independente.
Só que ela falou, eu não teria passado. Porque ela teria feito a estratégia errada. Teria feito a estratégia errada. Eu já tive também, há 2 anos atrás, uma aluna que... 3 anos atrás, uma aluna... Foi típico esse caso que eu falei no início. Ela mudou no meio do ano. A opção... Mudou de curso. Ah, tá. Né? Chegou aqui com um papo que queria fazer design de não sei o que e tal. Eu olhei assim, tá bom, vamos nessa. 2 reuniões depois, não, eu queria fazer direito na UFRJ. Tá fazendo direito na UFRJ. Legal. Entendeu? Então, e aí você vê, quando você vê as notas aumentando, que você vai acompanhando o aumento das notas ao longo do ano, eles vão ficando muito animados. É muito legal. É bacana ver essa transformação acontecendo. Dá pra fazer com todo mundo? Não tô falando de quantidade de alunos, não, mas passar na universidade é para todo mundo? Depende. Eu não sei se eu fiz a... Não Você é. entendeu o que eu Entendi. quis dizer? Não é. Tá. Não é para todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir entrar para medicina. Nem todo mundo vai conseguir entrar para psicologia. Pelo menos não de um ano para o outro. Não em 9 meses. Entendi. Mas você consegue aumentar absurdamente as chances. E você, muito mais do que isso, né? Você consegue dar autonomia, dar responsabilidade e aumentar o grau de liberdade dessa pessoa. Ela vai entender onde ela errou na vida acadêmica dela, ela vai entender como é que faz, como é que precisa fazer, qual é o nível de sacrifício necessário. Porque quando está no plano, tudo é possível. Né? No si, tudo cabe. Planilha de Excel aceita qualquer coisa. Fala, não, se eu estudar tantas horas por dia, se eu prestar atenção na aula, se eu tomar suplemento... teoria... Beleza. Se você fizer tudo isso, deve dar. Mas você vai fazer? E aí você se conhece. Você começa a entender, cara, eu preciso melhorar em outras áreas, porque eu não estou aguentando o tranco. Eu não estou tendo disciplina para fazer o que tem que ser feito. Então eu preciso reconhecer que, para mim, não falta exercício, não falta simulado, não falta material didático, não falta professor. Falta eu. Vergonha na cara. E isso é da gente. Ah, sim. É da gente. Tudo, Quantas dietas você começou e não terminou? Quantas vezes você falou, agora vai, e você largou a academia? Quantas vezes você falou, não, agora eu vou aprender esse negócio aqui? Você foi lá, comprou um curso e nunca assistiu. Sim. Isso é nosso. É nosso pra caramba. E é legal que eles percebam isso com 16, 17 anos e não com 30. Uhum. Porque... Dá tempo, eu falo, né? Quanto antes você tomar a pancada da vida, melhor. Porque ela vai ser mais suave. Se você deixa pra tomar essa pancada com 34, cara, dói muito mais. Dói muito mais e o teu nível de responsabilidade é muito maior e as consequências são muito mais sérias. Então, é muito bacana. Um bom plano de estudo coloca eles dentro da faculdade. Coloca. Muita gente que passou aqui, se tivesse estudado sozinho, não teria ido. Eles têm todo o mérito porque eles abriram mão de joguinho, eles abriram mão de Falou joguinho, lembrei de tigrinho. Graças a Deus não, são outros joguinhos. Eles abriram mão de coisas, eles fizeram esforço, mas a orientação faz muita diferença. Saber o que fazer porque a primeira pergunta que eu faço para todos os alunos que passam aqui é: por que você acha que um plano de estudo vai te ajudar? E 98% respondem: porque eu preciso me organizar, porque eu não sei o que eu tenho que fazer, porque eu me perco e aí eu não faço. É sempre alguma coisa ligada a, olha, me mostra um caminho. Eu preciso que alguém me aponte o caminho. E aí a gente vai, senta com eles e vai desenhando esse caminho e dá certo. Foi um excelente corte esse. Muito bom.
última pergunta, eu juro. Não. Tô com tempo. Qualquer um faz um plano de estudo? Orienta? Não. Sim e não. Tem uma técnica, você tem que saber a técnica, você tem que ter um pouquinho de bom senso. É porque eu tô falando isso pra você falar do trabalho que você faz, porque o Luciano tem uma planilha, né? Algumas. Eu não tô mandando ele dar o ouro, não é isso, mas ele tem estruturado o caminho. E aí, quando eu pergunto qualquer um faz, é porque o adolescente, ele também tende a escutar as pessoas que ele tem mais afinidade, que ele quer mais. Então, o professor tal falou que eu tenho que virar à madrugada. Então, é nesse lugar, assim, o que ele tem que ouvir, o que ele tem que fazer. É exatamente isso. Eu falei já hoje, eu já vi muito orientador fazer errado, mandando o cara estudar 6 horas por dia. E esse cara, quando é que ele vai jogar uma bola? Quando é que ele vai conversar com os amigos? Quando é que ele vai viver a vida dele? Não existe. Não cabe. Porque você tem as crenças erradas. Então, existe Aqui a gente tenta falar de uma maneira simples, né? Não precisa complicar à toa, falar a palavra difícil para impressionar ninguém. Mas todo o trabalho é feito com base em neurociência. Então, a forma como a gente aprende, a forma como o conhecimento é retido no nosso cérebro, quando a gente fala da questão do sono para aprendizagem, tudo isso tem pesquisa científica em cima, tudo isso tem essa base. Então você precisa entender um pouco disso. Você precisa dar uma pesquisada. Especificamente para Enem, por exemplo, que você falou que ia entregar o ouro, você tem que conhecer a forma que o Enem é feito. O Enem não é uma prova normal onde você conta o número de acertos e isso te dá uma nota. Só para exemplificar, uma área de conhecimento do Enem, né, por exemplo, linguagens. Linguagens engloba, teoricamente, português, literatura, artes e educação física. A prova de linguagens ela tem 45 questões. Se um aluno acertar, um aluno pode acertar 36 questões, outro aluno acertar 36 questões e eles terem notas 100 pontos a mais para um do que para outro. Um pode tirar, 700 e pouco e o outro tirar 600 e pouco. Por quê? Porque o TRI, que é a forma que é corrigida, né, com o peso das questões fáceis, médias, difíceis, considerando as habilidades e competências, toda a complicação que o Enem tem, vai dar isso. Cara, eu já vi muito professor orientando o aluno a não chutar em prova de Enem, como se você fosse perder alguma coisa. Já vi muito conselho ruim, muito conselho errado, de gente que trabalha com ensino médio. Sim. Então, por isso que eu falo que não é qualquer um, porque você tem que estudar para fazer um negócio. Agora, se você for lá cavar, entender, né, por exemplo, a prova de matemática, todos os anos que o Enem foi realizado, a prova com maior nota foi a de matemática. Tirando redação. Por quê? Redação, a maior nota é sempre 1000. Das outras áreas de conhecimento, nunca é 1000. 1000 é uma teoria dentro do TRI. Nunca é 1000. Matemática, inclusive, teve um ano que, se não me engano, a nota máxima foi 1008. O que era teoricamente impossível de acontecer, mas foi. Aí é um papo com o INEP. É mais técnico. Mas é sempre matemática a maior nota possível. Então, beleza, tem os pesos e tal. Mas matemática sempre vai ser muito importante. Matemática é a única disciplina que tem 45 questões no Enem. Por quê? Porque você tem a prova de ciências da natureza, que são 45 questões. Vai ser dividido em física, química e biologia. Então, você não tem 45 questões de física, 45 de química. Você tem 45 de matemática. A prova de ciências humanas, que é uma das 4 também. Você vai ter história, geografia, sociologia, filosofia. Então, você vai ter lá, 17 questões de geografia, 16, 17, 18 questões de história. Então, matemática tem 45. Linguagens eu já falei, né? Português, literatura, língua estrangeira, arte, educação física não cai questão.
Mas você vai ter algumas questões de arte, algumas questões de literatura, 5 questões de língua estrangeira e o resto, muita interpretação de texto. Alguma coisinha de gramática. Também. Então, matemática é muito importante. As disciplinas de humanas e linguagens que são do primeiro dia, normalmente elas têm as menores notas máximas. Isso vai fazer diferença na conta, no que o aluno precisa priorizar. Então, é bastante coisa que você precisa entender para fazer essa otimização. Então, eu já vi muita... Ah, não, você quer direito, então você tem que focar em linguagens e humanas. Às vezes não. É porque isso é muito a linguagem, por exemplo, da específica da UERJ, né? Exatamente. É o outro lado. Exatamente. É o outro... Então, você precisa de um nívelzinho de especialização, mas não é nenhuma mágica. Não é nenhuma coisa assim inalcançável. Então, dá para fazer, mas se você for só no básico, você vai errar muita coisa. O aluno que se prepara para o Enem passa na UERJ? Passa. Passa. Ele vai precisar de algum... É a ida na padaria que a gente falou, né? Ele vai precisar... O exemplo perfeito do Waze, que eu já sofri muito, é quando você pede pro Waze te mostrar um posto de gasolina. E aí ele te dá a distância pro posto de gasolina, mas o Waze, nesse sentido, ele é burro, porque ele fala, ó, tem um posto de gasolina a 100 metros, só que ele é do outro lado da avenida. Você teria que fazer retorno. Então você vai ter que entrar aqui, fazer um retorno, dar um voltão, não sei o quê, para dar outro voltão para continuar indo para onde você estava. O Waze não entende que você quer um posto do seu ladinho ali, que você não vai atravessar o canteiro e tal. Então, qual é o melhor jeito de chegar nesse posto de gasolina? Então, a UERJ ela tem 2 EQs, que são os exames de qualificação, um agora no início do ano, outro mais para o final do ano, e depois ela tem as específicas dela. Então, tem períodos antes do primeiro EQ, que a gente vai mudar a carga de exercício desse aluno para ele focar em exercícios modelo UERJ, que são um pouco diferentes do Enem. Por quê? Porque ele tem que tirar A no primeiro EQ. Para a maioria dos cursos que eles querem de verdade, né, direito, psicologia, medicina, você vai precisar de um A no primeiro EQ. Então a gente muda um pouquinho o modelo do exercício que o aluno faz, o conteúdo ele tem, para ele ir bem. E esse primeiro EQ ele é fácil. É uma prova bem fácil. Então, dá para tirar o A. Lá na frente, quando ele tiver o específico, você vai ter questões discursivas nesse específico. E a redação. Então, são 2 específicas mais a redação. Uma dessas específicas tem peso 2, a outra tem peso 1, e a redação normalmente tem peso 1. Né? Regra geral é isso aqui. E aí... Você tem que saber qual é essa específica que tem peso 2 e você tem que fazer muita questão discursiva, porque o Enem é só múltipla escolha e redação. E naquele modelo, né, da UERJ. E o modelo de redação da UERJ é diferente. Sim. Então você tem que adicionar essa especificidade para o aluno conseguir navegar bem na prova. Então, o grosso do trabalho a gente vai direcionar para o Enem, até porque... No Enem, só que no Rio ele vai acessar UF, UFRJ, Unirio, Rural, UENF, tem uma série de... A UERJ não entrou com uma parcela não, né? Não, ainda não. A Cefet, ele vai poder acessar um monte de... Todas as particulares, ele vai ter chance de ter bolsa, dependendo da condição financeira dele, ele vai poder ter uma bolsa integral através de ProUni, tudo isso com o resultado do Enem. Então, o Enem precisa ser o foco maior. Mas a gente consegue, com 2 mesezinhos ali, 3 meses, um agora, maio, e o outro 2 mesinhos lá pro final do ano, a gente consegue fazer esse cara ir muito bem na UERJ também. E a UERJ, bem ou mal, o conteúdo também cai dentro da prova do Enem. Então, ele não vai estar tendo um desvio tão grande assim do caminho. É, né? Mais ele se adaptar às questões discursivas lá no final do ano, ao modelo de redação da UERJ, que não é igual ao do Enem, e o modelo das questões agora do primeiro EQ.
Então é mais uma adaptação ao tipo de prova, que é muito importante, do que necessariamente uma questão de conteúdo que não é dado, que não é visto. Que aí quando você pega, por exemplo, militares, já tem. É diferente, já tem, né? É bem pro outro lado, assim. É bem diferente dos modelos de vestibular mais tradicional. E aí militar é tudo diferente. Tem militar que vai ser agora em maio. Que a preparação, na verdade, você estava se preparando no outro ano, Exatamente, o timing é outro. Então, mas Enem e UERJ é similar o suficiente para a gente jogar numa... Caminhar junto. Caminhar junto. Beleza. Alguma coisa que você queria falar? Eu tirei todas as minhas dúvidas. Fala. Não, eu acho que a gente falou bastante, né? Tem uma outra parte que é muito importante, que eu não comentei ainda, que é a parte de como fazer a prova. Ah, tá. Toda prova tem um jeito de ser feita. Então, a ordem das questões, o que você vai priorizar, o que você vai tentar fazer, o que você vai pular. Final da prova, não sabe alguma coisa, como é que você chuta, como é que você elimina alternativas. Isso é muito importante na hora de você fazer uma prova. Mas você já ensina isso agora, porque isso interfere no resultado de simulado. Eu vou deixando para ensinar isso mais pro final. Ah, é? Agora, no início, a gente faz muito teste sobre qual prova você vai fazer primeiro. Você vai fazer primeiro matemática ou natureza? Você vai fazer primeiro a redação? Como é que você vai fazer? Você vai fazer o rascunho da redação, vai responder linguagens, depois você vai passar a redação a limpo. Entendi. Ou você vai matar a redação. E aí a gente vai testando para eles ficarem confortáveis. O simulado também serve para isso. Para deixar o aluno confortável naquele setting de prova, né? 5 horas e meia, 5 horas. Uhum. Né? Você também precisa se acostumar a fazer isso. Mas aí a gente vai refinando. Porque é muito comum agora no início. Ah, mas por que você tirou essa nota? Não, porque tempo. Me enrolei com o tempo. Então o simulado também vai dando essa noção para eles e aí a gente vai orientando. Tenta fazer assim, não perde tanto tempo nesse tipo de questão, prioriza isso aqui. Então, as questões fáceis você precisa fazer elas primeiro. Depois você vai fazer as questões que você... Até para eles identificarem isso é um treino, né, Luciano? Eles têm que treinar. Eu falo para eles, a questão fácil é aquela questão que você ficou feliz dela estar ali e meio que antes de você terminar de ler, você já sabe o que você quer marcar nas respostas. Essa é a questão fácil. Então essa você mata o mais rápido possível. Tem questão que você sabe fazer, mas precisa fazer muita conta. Né? Você está na dúvida se é essa fórmula ou aquela, né? Você vai ter que dar uma pensada, vai demorar um pouco mais. Essa, de repente, você pode deixar para depois. Cara, tem questão que você vai ler e você vai falar, cara, não sei. E é normal. Isso vai acontecer no Enem. Essa questão você tem que pular. Né? Então, você vai passar uma vez, você vai resolver as fáceis, você vai passar de novo, você vai resolver essas médias. Eu tô aqui pensando, né? Se ele perde... Tem isso ainda do TRI, porque é verdade. Tô aqui raciocinando, você não tá entendendo nada, que minha cabeça tá e eu não tô falando nada. Mas é porque se ele fica encarando questões muito difíceis, quando ele tende a errar a fácil, né, depois. Ele tende a não ter tempo de fazer a fácil. Acontece muito. E aí, se você erra fácil, a tua difícil vale menos. Sua nota é prejudicada. O TRI tem isso. Então, é muito mais... Aquilo que eu falei de um aluno que acertou o mesmo número de questões que o outro e a nota deu diferente, por quê? Esse aluno que tirou a nota maior, provavelmente ele acertou as questões fáceis e médias e errou as difíceis. Esse aluno que tirou a nota mais baixa, ele deve ter errado muita questão fácil no bolo das que ele errou. Então isso faz com que a nota dele caia, porque as questões mais difíceis dele valem menos. Sim, sim. Esses acertos não valem tanto. Então, a ordem que você faz as questões numa prova de Enem pode ser decisiva para o teu resultado. Te ajudar. Porque se você deixar... Se lá no final da tua prova tiver 3, 4 questões fáceis que você chutou, que você não teve tempo de fazer, sua nota vai sofrer muito, em comparação se você tivesse feito elas e acertado.
Então, e aí, gente, o aluno que passa pelo processo inteiro, ele vai chegando num grau de refinamento onde no final do ano ele tem uma estratégia muito bem definida. Legal. Ele fala, olha, eu sei... A gente começa normalmente com 3 universidades e elas vão ter pesos completamente diferentes entre as áreas. Lá no final ele já está focado em uma, ele já sabe qual é o maior peso daquela universidade, supondo a natureza. Então ele sabe que no segundo dia ele vai começar por natureza, porque ali tem que ser a maior nota dele. Então ele vai fazer aquelas questões de descansado e, por exemplo, medicina. Natureza vale bem mais que matemática. Então ele tem que priorizar a natureza no segundo dia. Ele tem que tirar uma nota boa ali. E isso acontece, você vê nitidamente. Quando a gente vai testando ao longo do ano e a gente inverte a ordem das provas... Melhora o pior. A gente vê a prova que aquele cara começou fazendo com a nota maior e a prova que ele deixou para fazer depois com a nota menor. Então a gente consegue modular isso. Você precisa ir melhor em natureza, faz natureza antes de matemática. Você precisa ir melhor em matemática, você faz matemática antes de natureza. Então, dependendo do curso que ele quer, da universidade que ele quer, a gente chega nesse nível de detalhe. De escolher o que ele vai fazer primeiro. É legal. Eu ia falar um palavrão, lembrei que eu não podia. Maneiro. Eu perguntei de resultado porque a gente tem visto o resultado no trabalho, nesse trabalho. É cansativo. Bastante. Mas é legal de acompanhar. Bom, tomara que a gente tenha muitas aprovações, mais uma vez, que dê certo. Vou aqui falar pro Luciano, ele podia abrir isso, né? Vai que ele faz consultoria externa, pra você que tá aí ouvindo a gente e não é daqui. Mentira, vai ter que se matricular aqui. Vou dar cursinho de como montar plano de estudo. Eu já pensei várias vezes, mas eu penso assim, cara, isso é uma vantagem tão legal que a gente nossa. tem. Não vou abrir, não. Exclusividade, vai ter que se matricular aqui, galera, não tem jeito. Você, pai que tá ouvindo isso, matrículas abertas, hein? Bom, se ainda restou alguma dúvida em relação a isso... Coloca aí nos comentários. Coloca aí, cata lá o Luciano no perfil da escola, que é horrível dar o braço a torcer ao Luciano, mas ele é fera nisso, ele sabe bem o que tá fazendo. Um pouquinho de experiência. E trabalha muito bem com os adolescentes aqui, tanto que a gente tá com bastante gente, né, fazendo plano de estudo. Sim. Quase a turma inteira fazendo com você, né? Então, que tenhamos bons resultados. Amém. Até a próxima. Coloque aí sua dúvida, manda pra quem tá fazendo vestibular, acho que pode ajudar, mesmo não fazendo, né, plano de estudo. Não, já tem um monte de bizu aqui, já tem, ele não entregou o ouro todo, mas tem coisa aí tem coisa pra guardada. vocês aprenderem. Obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até.